Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Cristina, e vou trabalhar com vocês redação, e o nosso primeiro assunto é coesão e coerência, seguindo aí o nosso cronograma, né, dividido entre 6 professoras de redação. Falar um pouquinho primeiro da minha experiência, né, eu sou professora de língua portuguesa, de literatura e de redação, tenho mestrado em literatura brasileira, então eu posso, né, se vocês precisarem também ajudar aí vocês nessa caminhada, não somente na redação. Esse nosso primeiro encontro gravado, lembrando que essas aulas ficarão disponíveis no nosso Drive e também essa gravação no YouTube do curso, beleza? Esse é o nosso primeiro encontro, então, gravado. Próxima semana a gente se encontra ao vivo para fazer alguns exercícios e praticar um pouco sobre o assunto coesão e coerência. Certamente você já ouviu falar sobre esses 2 itens, são elementos importantes, são recursos importantes para a produção textual e também para a interpretação de texto. Então, assim, na sua prova, tanto do PISM-3 quanto a do Enem, você vai ser exigido de alguma forma, ou na produção textual ou na interpretação sobre coesão e coerência. Esses 2 itens se correlacionam de certa forma, né? É claro que a gente pode até encontrar textos coerentes e com problemas de coesão, e textos com uma coesão perfeita, excelente, e com problemas de clareza e de coerência. Então, na verdade, eles precisam caminhar juntos mesmo, de mãozinhas dadas. Nesse primeiro momento, nessa gravação, eu vou comentar um pouco mais sobre a coesão, porque a coesão, digamos que seja assim, um pouco mais fácil, por conta de elementos que são os elementos próprios de coesão textual, que fazem com que as ideias, com que os períodos, que as informações possam ficar encadeadas. E aí, você encadeando melhor os seus períodos, as informações, muito possivelmente você também está fazendo um texto coerente, mas, né, lembrando com algum cuidado que a gente vai comentar sobre esses 2. Então, eles não costumam ser separados para serem estudados, mas é importante que você entenda um processo bem e depois entenda outro também bem, bem separadamente. Só de um momento assim geral para dizer para vocês, né, assim, essa primeira visão, é que um texto, a gente fala até a palavra texto, ela lembra o ato de tecer alguma coisa. E quando eu digo tecer, é do que vem da palavra mesmo costurar. E é exatamente essa a ideia que a gente espera na coesão e na coerência. A gente, para fazer um texto, a gente não faz bem uma colcha de retalhos com vários pedacinhos para se um quadrado, outro retangular, um triângulo. Na verdade, a gente costura tudo isso para que ela forme, de fato, aí um painel, uma colcha, alguma coisa que seja bem estruturada. Então, escrever um texto é costurar ideias, é tecer, de certa forma, e é isso que faz a coesão, e logo ela pode proporcionar a coerência do seu texto. Então, os elementos coesivos são elementos de costura, de fato, a linha e a agulha, e é aquilo que vai juntar uma ideia a outra, juntar um período ao outro, conectar, que é, né, se a gente vai falar de conectivos, é o exemplo das conjunções, que conectam esses períodos, que conectam parágrafos do seu texto, e chegam, então, ao que o texto precisa fazer, que é atingir o seu objetivo comunicativo. Então, coesão e coerência são fundamentais para que a gente costure as nossas ideias, para que a gente conecte as informações por meio aí dos seus elementos, que a gente vai estudar um pouco hoje, a gente vai conhecer alguns hoje, e para que, no final das contas, o seu texto faça sentido, no final das contas, aquilo que você se propôs a dizer no seu texto, se propôs a apresentar no seu texto, seja de fato compreendido. Então, se o seu texto tem uma intenção comunicativa de convencer alguém, eu preciso de elementos coesivos que façam esse convencimento, né? Que proporcionem essa ideia. Se meu texto tem aí a intenção comunicativa de narrar, de contar alguma coisa, não é o caso da redação do Enem, tá, gente? A redação do Enem, ela é argumentativa, mas vamos supor aí, PISM-3 também, se você tiver que desenvolver ou reconhecer uma sequência narrativa, por exemplo, como que você faz isso? Elementos específicos que deixam isso
visível no seu texto. Então, você vai ter verbos que vão estar determinados tempos verbais, que são correspondentes de um texto narrativo. Então, são dicas textuais, são pistas textuais que provam que o seu texto cumpriu com o seu papel. Qual é o seu papel? Qual é a intenção dele? Convencer, contar, instruir, expor, informar? Não sei exatamente qual é a intenção do seu texto, mas para isso ele precisa de estrutura, ele precisa seguir aí um encadeamento de informações, precisa estar costurado, né, para virar de fato uma linda colcha e no final não ficar só um amontoado de coisas que não se encaixaram. Isso é basicamente o que você precisa guardar para você para sempre. Coesão e coerência é porque a gente simplesmente não faz um amontoado de informações e de ideias. A gente precisa organizar e a gente precisa fazer com que elas se conectem, que elas se encaixem. É isso que a gente vai começar a falar. E eu vou compartilhar com vocês um material que é para nortear a nossa conversa, o nosso assunto, tá bom? Para no próximo encontro que a gente tiver ao vivo, a gente possa aí conversar sobre esses itens, né, tão importantes na produção textual. Então, tem aqui para a gente pensar sobre a coesão e a coerência. Deixa eu começar pelo primeiro aqui, a nossa apresentação, né, para ficar bem. Né, a minha apresentação, né, professora de redação, professora mestre Ana Cristina, no nosso curso preparatório, vamos dar sequência, então, ao assunto de coesão e coerência. Vou falar hoje um pouco mais sobre a coesão, depois vou mostrar algumas situações sobre coerência. Então, tem aqui com vocês as definições, né? Coerência e coesão são dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. A coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre as palavras e as frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Como eu tentei falar, né? Apresentei aí para vocês na nossa introdução. É a forma de costurar, de tecer as nossas ideias, ligar palavras e frases, e que eu possa também conectar partes diferentes do texto, ou seja, um parágrafo tem que estar encadeado com a informação do parágrafo anterior, ou dar dicas do parágrafo que vem a seguir, isso é um mecanismo de coesão textual. Coerência, por sua vez, é a responsável por estabelecer a ligação lógica entre as ideias. Então, a coerência está ligada ao sentido daquele texto, que às vezes estava até muito bem costurado, mas mesmo assim, no final, ele ficou sem pé nem cabeça. Isso acontece, porque ficou sem ideia lógica, ficou sem sentido, ficou com as informações fragmentadas, aí não ficou muito clara a ideia. Então, precisa rever a questão da coerência quando isso acontece. Ambos são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor, que é aquilo que a gente está esperando aqui, né? Então, vou dar um exemplo da situação mais corriqueira, digamos assim, que a gente observa em produção textual, para que vocês fiquem atentos quando forem agora produzir as próximas propostas. Na primeira proposta vocês já tiveram, e aí daqui para frente fiquem atentos a alguns itens importantes. O desvio de coesão textual mais comum que o candidato costuma o candidato ou a candidata costumam cometer são as repetições de palavras. Nossas repetições de palavras dão trabalho, gente, porque isso, para o corretor de redação, para quem está avaliando o seu texto, isso mostra um texto cansativo, repetitivo, e muitas vezes faz com que a gente interprete que falta para você vocabulário, que a sua propriedade vocabular está precisando de um pouco de ajuda, porque você não conseguiu substituir aquela palavra que você repetiu várias vezes no seu texto. E como às vezes, aí o aluno fala assim para mim, Ana, mas nem sempre eu tenho um sinônimo para aquela palavra, nem sempre eu sei substituir essa palavra por outra de mesmo significado. Tudo bem, então utilize elementos de coesão. Use um pronome para retomar essa palavra.
usa aí um substantivo, um outro substantivo para mencionar essa palavra sem precisar repetir, e por aí vai. Então, aí que você vai trabalhando com a ideia da coesão. Então, a repetição de palavras, gente, ela tira bastante ponto na prova de redação, tá? Então, toma muito cuidado, porque ela muitas vezes sugere que o candidato teve dificuldade com a sua propriedade vocabular. Fiquem atentos a isso. Ela é um dos critérios lá que vocês vão estudar, os critérios de avaliação, por exemplo, da prova do Enem. Então, tem 2 exemplos aqui para eu mostrar para vocês, né, a repetição e como que a gente pode melhorar isso. Texto 1. Por norma, as selfies são feitas com os celulares das próprias pessoas. O objetivo de uma selfie é fazer com que o fotógrafo apareça na selfie. As selfies podem ser individuais ou em grupos, as conhecidas selfies de grupo. Repare que no texto 1, a palavra selfie, ela apareceu aí, ó, 1, 2, 3, perdi a conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes a palavra selfie. Tudo bem, gente. É difícil, às vezes, substituir a palavra selfie, mas talvez a gente consiga aí fazer esse encadeamento de ideias sem precisar fazer essa repetição. Vamos ver, por exemplo, como é que ficaria isso no texto abaixo? A palavra selfie só passou a ser utilizada com sentido no ano de 2002, num fórum online australiano. As redes sociais ajudaram posteriormente a popularizar o termo. Olha só, ao invés de eu repetir popularizar a selfie, eu fui lá e usei o termo, usei o substantivo aqui para fazer esse encadeamento, para fazer essa retomada do termo que eu já tinha falado. No entanto, o autorretrato de si, olha aqui, isso aqui foi um sinônimo para selfie. Eu não precisei ficar explicando de novo, a selfie só tomou blá, 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 blá. Não, eu usei um sinônimo aqui para não repetir selfie. Isso é um elemento de coesão textual. Autorretrato. Então, isso prova também para quem está corrigindo a sua prova que esse aluno teve domínio de coesão textual e que ele tem domínio de propriedade vocabular, ele sabe utilizar palavras diferenciadas para falar a mesma coisa. Depois ele continua aqui, a partir de 2012, quando a palavra, mais uma vez eu não repeti, nem o termo, nem selfie, nem autorretrato, se tornou comum nas plataformas principais na mídia. Elas receberam técnicas usadas na hora dos registros. Olha só, elas receberam. O que está fazendo o meu pronome pessoal aqui? Meu pronome pessoal está retomando, mais uma vez, o termo selfies, sem repeti-lo, tá bom? O número de pessoas que morreram enquanto tentavam tirá-las em situações arriscadas foi de 259. Mais um elemento aqui de conexão, de encadeamento, ou melhor, elemento coesivo, é o tirá-las. Aqui tem o uso de um pronome oblíquo, esse las aí, que está retomando quem? Selfies, do mesmo jeito, sem repetir em nenhum momento a palavra selfie no texto 2. Todos esses exemplos aqui são mecanismos de coesão textual. Utilizar sinônimos, utilizar substantivos, utilizar pronome pessoal oblíquo, enfim, recursos não faltam para que a gente evite aí repetição de palavras. Então, a breve apresentação para vocês, para a gente refletir, é que o texto ele é bem mais do que um conjunto de frases soltas. Aliás, ele é qualquer coisa menos frases soltas perdidas. Elas precisam estar conectadas. Para que tenha sentido, ele está organizado com palavras ou expressões que estabelecem uma ligação entre os seus elementos e entre as ideias que são apresentadas. As palavras que fazem essa ligação são chamadas de elementos coesivos e são responsáveis pela coesão textual. Algumas classes de palavras funcionam como um elemento coesivo. O substantivo, que a gente acabou de ver no exemplo da selfie, o pronome também, que apareceu aí para a gente, preposição, naquele caso ali não apareceu, e nem a conjunção, mas são importantes elementos coesivos, tá bom? Para vocês conhecerem. Aqui tem um pouquinho mais de exemplo, ó, pronomes e a coesão textual. Pronomes possessivos, pronomes pessoais, demonstrativos e relativos são muito importantes para fazer essa ligação entre as partes do texto. Minha mãe é tudo para mim.
ela sempre me faz feliz. Esse ela é o meu pronome pessoal e está retomando o termo minha mãe. Eu não preciso realmente dizer toda vez, minha mãe faz tudo para mim, minha mãe sempre me faz feliz. Então, para evitar repetição, usamos o pronome pessoal ela. O pronome relativo também faz esse papel fundamental. Ele é usado para retomar um termo anterior e algumas palavras que podem ser pronomes relativos, o que, o quem, quando tem acompanhado de preposição, o qual e as suas derivações, né, a qual, os quais e as quais. O onde, quando a gente retoma a ideia de lugar, tá? Cuidado com o pronome relativo onde, ele só pode se referir a lugar. E o cujo e as suas flexões também. Cujos, cuja e cujas são exemplos de pronomes relativos. Conheci o rapaz de quem você falou. O de quem está retomando um termo anterior, que foi rapaz. Ganhei a bolsa que eu queria. E o pronome relativo faz mais do que isso, né? Ele deixa bem especificado ali que não é qualquer rapaz, que não é qualquer bolsa. É o rapaz de quem você falou, é a bolsa que eu queria. Também evita repetições desnecessárias. E aparecem também conjunções na coesão textual. As preferidas da redação do Enem são as conjunções coordenativas, que introduzem muitas vezes até a conclusão. O logo, o portanto, são aí os exemplos mais interessantes que a gente encontra para introduzir mesmo o parágrafo conclusivo. Mas o corpo do seu texto argumentativo, essas conjunções, elas aparecem com muita frequência. As coordenativas são as mais usadas, são as queridinhas, tá? E elas trazem uma relação, né, de sentido, de adição, de oposição, que são as adversativas, talvez você já tenha estudado isso, conclusivas e explicativas. A alternância aparece pouco, mas pode aparecer sem problema nenhum, não é proibido no seu texto. Normalmente são as conjunções que dão a ideia de soma, ou de oposição, ou de conclusão, ou de explicação. O pois, que vocês gostam de usar bastante, o porquê, que vocês também usam bem, né, que introduzem aí orações com sentido de explicação. Muito bacana, né? Isso aqui é só realmente uma primeira amostra do que seriam elementos de coesão textual. Vou te mostrar agora uma situação para você refletir sobre coerência, porque o seu texto pode estar sem repetição nenhuma, o seu texto pode estar com conectivos, mas a ideia dele confusa, mas a mensagem transmitida confusa. Então, também precisa prestar mais atenção na coerência do texto, que, na verdade, pensar em coerência do texto, se tratando de redação do Enem, é pensar se as suas ideias também não estão contraditórias, principalmente quando você vai defender a sua opinião. O seu argumento ele tem que estar claro e você tem que tomar cuidado para não cair em contradição. Então, você defendeu a sua tese, chegou lá no final, você, por exemplo, falou uma coisa que desconstrói a sua tese, teve um problema aí de coerência textual. Então, para o nosso vídeo também não ficar muito extenso, eu tinha separado algumas situações aqui de coerência textual, em que aparecem problemas de coerência textual. Por exemplo, eu gostei desse exemplo aqui, que eu achei que ele ficou bem nada a ver, bem sem sentido. Essa é a ideia da coerência, tá? Que quando ela, ou na verdade, seria incoerência. Então, a coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto. E, obviamente, desse texto com a relação com um todo, né? Então, eu tenho aqui a seguinte frase: estão derrubando muitas árvores e por isso a floresta consegue sobreviver. Aqui tem um problema dessas ideias que estão, olha só, tem um por isso aqui, tem um elemento coesivo de conclusão, mas a conclusão está completamente contraditória. Se eu estou derrubando muitas árvores, como que essa floresta está sobrevivendo? Então, aqui teve um exemplo claro de incoerência textual. Essa frase aqui eu acho pouco provável que alguém fale isso, né? Mas ok, todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Eu nem sei qual foi a ideia que a pessoa tentou transmitir aqui.
Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Essa declaração, ela não tem problemas, mas vamos ver o que acontece. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Opa, olha que legal esse exemplo. Aqui a gente tem uma coesão textual boa, olha só, frequentá-la, usei um pronome ali para retomar o termo escola, que ótimo, né? Não teve repetição, coesão textual bacana, mas a coerência, sem sentido nenhum. Eu declarei lá na primeira frase, podemos notar claramente que a falta de recursos. Então, eu espero, na sequência lógica desse parágrafo, que a pessoa que escreveu isso, ela vá mencionar a falta de recursos, os problemas com a escola pública, mas logo depois ela disse que houve várias melhorias, que fez a sua parte, que os alunos que estavam fora voltaram. Então, houve uma incoerência nas ideias, a coesão estava ok, mas o sentido desse parágrafo tá completamente contraditório. Se eu digo que ele teve, olha só, claramente falta de recursos, e depois eu falo que o governo cumpriu a sua parte, fez melhorias, tem um problema aqui. Problema de coerência textual. Bacana? Acho que sim, né? Acho que ficou legal aí para vocês terem uma ideia e pensarem nisso na hora de produzir o texto. Na hora que estiver produzindo o seu texto, releia o seu texto, dá uma olhadinha, vê se as suas ideias ficaram claras, se aquilo que você queria dizer, entre aspas, realmente foi dito no seu texto, se aquele que estiver lendo o seu texto vai entender o seu texto sem precisar de ajuda para falar, o que será que ele quis dizer aqui? Isso aí é um treino para coerência, né, do seu texto. E ver se você está conseguindo não repetir palavras, usar sinônimos, fazer retomada com elementos coesivos como pronomes e como substantivos, é bacana também, é um bom treino. No nosso encontro ao vivo, a gente vai fazer alguns exercícios. Espero que tenha ajudado vocês, sejam todos muito bem-vindos e até a próxima.